Olá, tenho 49 anos, sou ex-atleta de voleibol, empresário na área de esporte, saúde e educação, e a gente sempre trabalha com o esporte como a principal ferramenta de inclusão social e cidadania. Eu sou o Paulo Pan e esse é o De Primeira com Daniel Dias. Fala galera, mais um episódio do De Primeira comigo, Daniel Dias. Muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Lembrando sempre, né, uma iniciativa do Mackenzie com produção do MacPlay, e hoje o convidado é muito especial, como todos os convidados aqui, mas esse aqui é um grande irmão. Paulo, muito bom ter você aqui, meu irmão. Bom uma dia, alegria. prazer é meu. Feliz demais de você, e nós vamos conversar muito aqui sobre esporte, que é o que a gente já fala bastante. Vamos falar também de inclusão, que eu acho que o esporte é essa grande ferramenta, né, meu irmão? E é o que a gente acredita e vem buscando muito aí, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho. Quem é o Paulo, o que o Paulo já fez de esporte, porque foi atleta aqui, cara. Então tem que contar um pouquinho pra galera aí, vai. Primeiro queria agradecer o Daniel, um grande irmão. E falar sobre esporte é sempre um prazer, né? E a gente, independente de qualquer movimento que você viva hoje, eu sempre falo que a grande referência para mim sempre foi o esporte. Desde pequeno sempre gostei muito de esporte e nunca tive uma referência, né? Porque meu irmão era mais velho, meu pai morreu, eu tinha 4 anos, então assim, eu não tinha ninguém de referência no esporte, mas é aquele tipo de coisa que você acaba desenvolvendo, então desde cedo. A nossa geração, a minha geração, que eu sou acho que uns 5 anos mais velho que você, Gostei dessa. é uma geração que brincava na rua ainda, né? Verdade, então né? tinha isso, a questão do esporte estava muito aflorada, independente do esporte. E aí desde os 10, 11 anos eu comecei a jogar voleibol. Minha mãe de uma geração antiga, em que ela sabia que era bom, mas não era para praticar. Era só de final de semana e para brincar. Então naquela geração, você falar que você queria ser um atleta, era uma barreira. Meu filho, você vai estudar. Então o que eu fazia? Se sobrar tempo, exatamente. é assim, né? Mas como assim, criança inquieta que gosta de esporte, você dava jeito para fazer tudo. Sim. E como eu ia bem na escola, não tinha como reclamar. Então já com 12, 13 anos já comecei a jogar, e aí você cria assim, de cara a socialização, o processo de inclusão, o processo de como você lidar com perda, com ganho, com disciplina, com um processo que a vida vai te apresentar depois. Sim. Essa base e essa idade é uma idade que você absorve absolutamente tudo, muito rápido, mais inocente, então assim, as pessoas são... Ainda mais naquela geração ainda, as questões eram muito mais transparentes. Então esse processo para mim foi super importante e eu sempre falo que o esporte me deu o que eu tenho de mais valioso hoje, que é a educação e tudo que ele acarretou para dentro dessa questão do esporte, desse amparato todo. Então com 17 anos entrei na faculdade, fiz a minha primeira faculdade. Na realidade no colégio eu já tive uma bolsa para estudar, então o colégio eu já fiz, e aí para minha mãe isso foi já... Ela já começou a entender, poxa, não é tão ruim, mas não é tão bom, mas também não é ruim, porque pelo menos a educação eu fico com ela em dia. Na faculdade é a mesma coisa, eu tive bolsa na primeira faculdade, na segunda fiz engenharia, depois fiz fisioterapia. Isso me deu uma relação muito prática de como o esporte, negócio e o dia a dia estão numa mesma linha, né? Eu sempre falo que se qualquer executivo, qualquer empresário quiser entender sobre disciplina e planejamento, ele deveria entender um pouquinho de esporte. Verdade. Não tem nada mais estruturado do ponto de vista de planejamento do que o esporte, você sabe disso. É impossível começar um plano de trabalho sem você ter data, resultado, sem saber que tipo de programa você vai precisar fazer, quem são os seus integrantes do seu staff, que tipo de staff você precisa. Qual a diferença disso para uma empresa? Nenhuma. Tanto que hoje você vai perceber que boa parte dos grandes empresários e líderes são muito voltados ao esporte. Fazem alguma atividade, exatamente, fazem esporte, ou foram até atletas. Exatamente. Eu conheço muitos que estão hoje realmente à frente de empresas. E eu até costumo falar muito, né? Faço palestras e tudo, falo, planejamento estratégico. Aí você conecta o cara, nada mais é do que o que a gente faz no esporte, né? Então, assim, a gente vê muito na sua fala aí os valores que o esporte agrega na nossa vida, né? E quando criança você começa ali o vôlei, eu imagino esse desafio, né? E foge do futebol, inclusive, né? Então, eu acho que para sua mãe foi mais difícil ainda, não? O futebol você tem, como brasileiro, você tem a obrigação de jogar futebol. Então você vai brincar até o resto da vida de futebol. Sim. Quando você sai um pouco do esporte tradicional que é o futebol,
sempre é um pouco mais diferente. E aí até, eu tinha um primo que jogava basquete na Pirelli e aí também eu fiz um pedaço eu joguei na Pirelli um período. Então aí as irmãs conversavam. Aí fala assim, não, Maria é bom, deixa ele que é bom. Depois ele larga isso, mas eu não larguei, né? Eu fui largar depois de mais velho. Mas de qualquer maneira, acho que isso foi a grande base para a questão de caráter mesmo. O esporte, acho que ele tem um papel fundamental na construção do caráter mesmo. Você chegou a jogar ou brincar com alguém que hoje a galera conhece aí no vôlei? A gente brinca até hoje. Pessoal, a gente brinca até hoje. Na realidade, mandar um abraço pro meu grande parceiro no vôlei de praia, o Serginho Escadinha. Sim. Serginho, nosso líbero. É uma figura extraordinária. Sensacional, né? Que ser humano, né? E tem uma história... inclusive, já vou ficar aqui, Serginho, ó, tô te esperando aqui, hein? Ó, fica o convite, cara, hein? A história do Serginho é uma história, junto com a da Fabizinha, eu sempre falo que acho que é uma das grandes histórias do esporte, de uma maneira geral. O Serginho é da periferia lá de Pirituba, né? Eu sou da freguesia, então a gente era muito próximo ali. E o Serginho, ele estava no último ano para parar de jogar. Porque dentro daquele fundamento antigo do voleibol, sim, ele é e aí você pega o voleibol, que ele é exclusivo, né? O voleibol, tirando a década de 88, ali, aquela geração de 88, foi a última década de que alguém podia ter 1,80 m, depois ninguém podia ter mais. Todo mundo tinha que ser maior. Muito, né? Muito, é muito genético, é muito biotipo. E o Serginho estava parando quando surgiu a oportunidade do líbero. Então, por causa de 2 anos, se isso acontecesse 2 anos depois, a gente não ia ter o maior líbero de todos os tempos. E o Serginho fala isso até hoje. Tem uma habilidade incrível, né? Absurda, absurda. E habilidade, energia, e eu falo que esses valores ele trouxe para ele, para os filhos. Já é até avô, então ele já tem até neto. E ele continua dentro desse cenário do esporte, onde ele passa essa energia, todo mundo. O Maurício é outro parceiro que hoje está relativamente próximo, está lá no Vôlei Renato, em Campinas. Esse pessoal ele tem muita bagagem para trazer o extra-quadra. O eu ia falar, eu conheço o Maurício também, então o que eles fazem fora da quadra, né, que eu acho que é o que é muito importante também, que é o que a gente vai falar bastante aqui sobre esses valores e o que o esporte nos ensina e o quanto a gente consegue transmitir isso, né? Eu sempre converso com os atletas que a gente tem uma figura sempre da televisão, que o atleta, ele é atleta enquanto ele está em competição. Sim. E eu sempre tento conversar com eles que eles vão treinar 6 horas por dia, 8 horas por dia. A fase mais importante dele é quando ele não está treinando. Porque para as crianças, a criança quer saber o que ele come, que roupa ele usa, aonde ele vai, quais são os passeios, ele se torna uma referência, um exemplo, né? Sem dúvida. Então, daí a importância de entender essa formação do caráter não é só quando ele está em atividade competitiva. Sim. Ao contrário, porque quando ele está em atividade competitiva, ele está cercado, ali é um cenário pronto para ele ir lá e atuar. Exato. Quando ele está fora daquilo, ele é ele mesmo. Aí ele precisa ser ele mesmo. Isso para as crianças, isso para todas as idades é importante. Então isso você vê hoje, a gente fala que no esporte hoje, a gente sabe que ele é seletivo, o esporte de alto rendimento. Mas a gente não está preocupado com esse seletivo. Não são esses 3, 4% que vão ser importantes. São os outros 94, 5, 7 que vão estar formados enquanto cidadãos. Eu falo muito isso, Paulo, porque na questão dessa formação mesmo, né? E quando eu falo o pessoal do instituto e tudo, é porque eu acredito muito nisso, assim. A gente tende a falar, você vai começar a fazer um esporte e aí muitos já falam, pô, mas ele não quer ser atleta. Eu falei, não, mas não é para ser atleta. O esporte, eu acho que o pessoal precisa entender muito isso, né? Quando a gente fala de alto rendimento, isso já parte para algo que é um grupo seleto, vamos usar essa palavra, né? Que são poucos que conseguem atingir o alto rendimento. E aí, se a gente pegar medalhistas, então, são... Sim. Né? Então, assim, não é por isso, é pelos valores que o esporte nos ensina. E eu tenho uma fala que eu faço, pô, campeão na vida, o esporte vai te ensinar a ser. Porque ele vai te ensinar, como você falou, a perder, ganhar, se frustrar, não entender. E aí, como que vai ser, né? Lidar com tudo isso. E que Sem bom dúvida. se puder ser quando criança fazer isso, né? Quanto antes, a gente sabe que a criança está muito mais propensa a absorver qualquer tipo de informação. Exato. Se você começa... E a criança, diferente do que a gente imagina, a criança já nasce escutando não. Ela já nasce fazendo coisa errada. Mexendo no que não é para mexer, indo onde não é para ir. Então, o não para ela é uma coisa natural. A criança ela tem a percepção do exemplo, né? Então, assim, a gente escuta muito hoje os pais reclamando que as crianças estão muito no celular, estão muito ligadas à tecnologia.
Aí a hora que você pergunta para os pais, o que você fez nesse final de semana para tirá-lo de lá? Aí é uma referência para eles. Exato. Eu, graças a Deus, meus filhos, por exemplo, eles gostam de esporte, mas nunca porque eu falei assim, ó, vocês precisam fazer. Você fazia, né? Na natureza, eles iam ver isso desde a mais velha quanto a menor, eles vão gostar. E em nenhum momento eu falei para eles, ó, para falar a verdade, teve o de 17 anos agora, ele falou uma época que ele queria ser goleiro, né? Uhum. E ele falei, ó, acho legal, filho. Aí, na época, eu levei ele lá no Audax. Certo. E o Vampeta era o presidente lá. Eu falei, eu vou levar para você entender como é que funciona o filtro para você ser um atleta de alto rendimento. Legal. A hora que ele viu os moleques lá, nos quartinhos, com três beliches, como a coisa funciona e tudo mais, ele falou, pai, achei que tranquilo, bater só uma bola, não precisa ser profissional. A gente não consegue enxergar o outro lado, né? A vida do atleta, a gente consegue ter uma ideia de quando ele está na frente da TV. A vida do atleta é extremamente dedicada 24 horas por dia. Eu falava que o atleta ele é o ano todo, a vida toda dele, quando ele decide fazer aquilo, até mesmo quando se aposenta, ele continua com aquela, porque é a referência, né, que a gente está falando, né? Não tem como. Então isso de fato é muito importante. Eu também tento transmitir para os meus filhos isso e muito mais do que falar, a gente tem que ser, né, ser o exemplo e agir. Então é isso que o esporte tem me ensinado. Mas continuando, aí você sai da físio. Aí saio da físio e aí já começo a tentar fazer como é que eu faria alguma confusão dentro desse cenário. Sim. Sempre lembrando que eu venho de uma família muito tradicional, que tem que trabalhar, esporte era um negócio, e eu tinha que dar um jeito de conseguir fazer as duas coisas. E não era trabalhar em esporte, né? Não, Mesmo não. se você estuda fisioterapia, você não vai trabalhar no esporte, Aí o né? que eu falei? Eu preciso dar uma aproximada nisso. Boa. Aí eu fiz fisioterapia, voltado para o esporte, Sim. obviamente, aí fiz fisiologia do exercício, e aí comecei a trabalhar no Einstein. Obviamente que não na área de saúde de verdade. Tá. Aí foi o primeiro programa, foi a Clínica do Movimento no Einstein. Basicamente era lidar com esporte. Então eu dei um jeito de migrar para esse lado, aí eu já consegui escapar um pouquinho para esse lado. E que na realidade a grande questão era, como é que eu faço para promover saúde através do esporte? Como é que eu faço as pessoas terem a oportunidade de ter essa sensação boa que o esporte pode trazer? Sim. Porque isso é uma grande barreira. Naquela época, hoje a gente mudou um pouquinho o cenário para pior. E a tendência não é melhorar. Pra você ter ideia, hoje, 8% da população brasileira pratica atividade física de maneira regular. 8%. O que quer dizer esse regular? Esse regular, não estamos falando que é um treino de verdade, assim. É um treino de 30 minutos por dia, são 150 minutos por semana. Sim. Você para pensar, nós estamos falando num horizonte de 220 milhões, nós temos 20 milhões fazendo isso. Então, assim, isso é um problema de saúde pública, porque a obesidade nada mais é do que uma inflamação generalizada. Por isso que durante a pandemia, a grande questão, a obesidade era a principal comorbidade. Porque era, de fato, a principal porta de entrada para qualquer interferência imunológica. Sim. Então, você imagina essas pessoas que não tiveram a oportunidade, até pelo ambiente que está sendo criado cada vez mais, de participar ou de ter essa relação com o esporte. E durante a pandemia, o Brasil, por exemplo, foi o país que mais engordou durante a pandemia. Foi em média 6 quilos. Então, assim, esse índice piorou. Subiu, né? Esse índice piorou. Então, o que a gente tenta fazer? Nós precisamos mostrar que isso não é um desgaste, tem que ser prazeroso. Como é natural, como as pessoas vão perguntar para você, qual a melhor atividade para mim? A atividade que você conseguir praticar e se sentir bem. Então, assim, tem muito que fala, você vai falar natação, né? Eu falei, não necessariamente, se você não gostar, o que adianta? Exato, porque daí você não vai. Então, não vai. Eu falo muito de criar uma rotina para que vire o hábito, né? Então o pessoal, e é começar fazendo, eu gosto de caminhar, então comece a caminhar. Eu gosto de ir para uma academia, vá para uma academia. Eu acho que isso é muito importante e já estudos estão saindo pós-pandemia aí, que realmente esse índice piorou, mas que além de tudo está afetando as crianças. Sem sombra de dúvida. Então as crianças estão ansiosas, as crianças estão com sobrepeso, né? E aí é onde eu acho a grande importância aí do esporte entrar na vida dessas crianças. O Brasil hoje é o país mais obeso da América Latina e o quinto mais obeso do mundo. O Brasil é o segundo país em obesidade infantil do mundo, só perde pelos Estados Unidos, porque também é difícil ganhar dos Estados Unidos nisso. Porque os Estados Unidos já tem uma relação oversize para tudo que ele vai fazer.
Então você imagina o impacto disso daqui a alguns anos. Exato. Na hora que você conjuga isso com uma relação do dia a dia, dos hábitos das pessoas, hoje não tem como. E a gente não vai conseguir brigar mais contra a tecnologia. Sim, sim. Agora, a gente não pode também anular um outro lado. A tecnologia hoje é uma ferramenta que a gente vai ter que usar para sempre. O esporte ele tem que estar caminhando ao lado. Essas crianças elas não tiveram oportunidade de pôr o pé no barro. Elas não tiveram oportunidade de sentir frio na barriga num joguinho da escola. E é tão legal, né? Isso é demais, entendeu? Assim, Verdade. a frustração, você vê hoje o grande índice, cara, de suicídio, como aumentou nos últimos Sim. tempos. Porque as crianças não estão sendo preparadas para lidar com frustração. Exato. A gente lidava com frustração todo dia. A primeira frustração é que na melhor hora de jogar bola tinha que tomar banho. Exato, tá errado, né? Esse sempre foi, isso É é verdade, universal, cara. é universal. A melhor hora tem que tomar banho. Sim. E a gente vai lá e ainda às E vezes qual que era a mente. fala nossa? Acabamos de começar, mãe. Começou agora, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. As crianças não conseguem sentir isso, elas não conseguem ter. Isso parece simples, mas isso é que Não, começa a mas é me dar verdade. todo o processo. Frustração, esse processo de segurança, Sim, sim. insegurança. Naturalmente as crianças estão inseguras do ponto de vista da violência, do ponto de vista de autoconfiança. Como é que você adquire isso? Se você quer ensinar um cachorro que ele não pode entrar na cozinha, não adianta você deixar um portão. Ele nunca vai saber. Sim. Você tem que ensinar ele com o portão aberto. É o que a gente precisava tentar fazer. Óbvio, hoje, com a relação que a gente tem com as grandes capitais, com os grandes centros urbanos, está ficando cada vez mais difícil. Só que você já parou para pensar que na baixa renda, eu te diria que quanto mais baixa a classe social, mais ativas são as crianças por experiência própria das ações que a gente faz em favela, por exemplo. Pô, já que você falou desse assunto, algumas ações que vocês fazem aí que é muito bacana, tá, gente? A gente fez bastante, infelizmente, durante a pandemia, a gente teve que fazer uma ação muito forte, a gente tem uma área da saúde muito importante dentro do grupo. Sim. E a gente entendia que, naquele momento, mais importante do que, por exemplo, fazer as testagens, a gente fez mais de 3 mil testagens em 15 favelas diferentes. Sim. Para nós, o importante naquele momento não era a testagem, era levar um pouco da palavra de conforto e de orientação. E a orientação não que a mídia falava, porque a mídia não consegue entender aquele ambiente. Sim. Você imagina, não adianta eu chegar numa favela e falar que Não, ele precisa verdade, falar distanciamento social, usar álcool gel. Assim, meu filho, se eu tiver álcool gel, eu compro pão com o dinheiro do álcool gel. Eu não vou usar álcool gel. Com certeza. Então, é levar a orientação específica para aquilo. Os cuidados, né? Exatamente, Mas que realmente... exatamente. E todos os grandes centros que a gente trabalhava eram centros esportivos. Aí todo mundo fala, como é que são os centros esportivos na favela? É um brinco. Porque é o lugar mais preservado dentro da favela. Olha aí. É o lugar mais preservado dentro da favela. Pela comunidade e pelas próprias crianças. Que legal. Agora, você nunca vai ver aquilo vazio. Você nunca vai ver aquilo vazio. Sim. Aí se a gente fizer um comparativo, vai vamos entrar aqui em qualquer rua aqui ao entorno, a maioria dos prédios hoje tem uma quadrinha de futebol, tem um centro de lazer. Não tem criança ali. Não tem criança. Aí a gente fala o quê? Qual que é a questão? A infraestrutura não é a cultura e a educação. É a cultura que começa dentro de casa. Sim. Quantas vezes algum dos pais desceu para falar assim, ó, vou te ensinar a jogar bolinha de gude hoje. A criança não sabe o que é. Eu acho que nem viu, nunca viu talvez uma bolinha de gude. Nunca viu uma bolinha de gude. E quando a gente quer deixar isso mais extremo, você sabe que a gente tem um trabalho com a África há bastante tempo. Aí, vamos chegar lá também. Por isso que eu digo, a questão não está na infraestrutura. Sim. A questão está na cultura. E as crianças, como qualquer um, Sim. por que os heróis sobrevivem até hoje? Qual que é a grande função do atleta? É aspiracional, é ser o herói. Para a criança, ela precisa disso. Ela precisa olhar para aquela pessoa, e não só quando ela está jogando. Você falando é verdade. Gente, Argentina é campeã da Copa. Meus filhos, eles torceram pro Messi, cara. Exato. Porque é essa questão do exemplo, né? Olha como que é Você forte torceu isso para a que Argentina você ou tá para o falando. Messi? Pro Messi. É engraçado Sim, isso, né? Mas sim. tem tudo a ver com o que você está falando. Então, tem muito aquela, brasileiro torcer... Não, a gente não torceu pra Argentina. Não, E se você acompanhar alguns, o cara fala, não, eu torci pro Messi, cara. Então, eu vejo o quanto isso é importante, né? E pegando justamente essa realidade que você fala aí da favela, né, e tudo, para eles é mais importante ainda. Sem né? sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E hoje a favela, você tem a inclusão digital muito presente, né? Porque você tem os jogos eletrônicos, por exemplo, dentro da favela, que são completamente inclusivos, né, cara? Hoje você tem um celularzinho, pelo celularzinho ele está conectado com o mundo inteiro, jogando com o menino lá do Paquistão. Então, você não tem mais como controlar barreira, isso. Né? Não tem mais barreira. Nesse caso, né? Então... Não tem barreira. As barreiras estão muito mais ligadas ao asfalto. E ainda,
quando você tem uma praça de esporte, um campo de futebol, uma quadra, uma piscina, é o melhor momento democrático que você pode ter. Concordo. Porque para a criança, ela não tem essa diferença. Criança, ela não tem preocupação com relação à cor, com relação a nada. Quando está ali, tem uma bola, está todo mundo feliz. É verdade. Só que a gente não está conseguindo mais ver isso no dia a dia da cultura das pessoas. Sim. Então, assim, o primeiro problema não começa com as crianças. Começa com os pais. Começa com as escolas. Você imaginar que hoje o profissional da educação... Não tem nem educação física exato, nas escolas, não é? Exato. Isso, como é que isso... Verdade. A gente tem que pensar que isso é saúde pública. Os Estados Unidos falam isso há tanto tempo. Apesar dele ser o país mais obeso, é o que mais investe em esporte, em desenvolvimento. Sim. A cada dólar investido em prevenção, você economiza 4 em tratamento. Então, é saúde pública. Nós não estamos falando que é bem-estar só. Nós estamos falando que é saúde pública. Você vai ter menos gente diabético, hipertenso, com colesterol alto, sim, com pressão, ansiedade, tudo esse pacote que o estilo de vida faz. Tem um estudo americano que diz que se o estilo de vida fosse uma doença, ele seria responsável por mais de 50% das mortes. Nossa. Então, assim, só que o que é o estilo de vida? Não é aquela dieta restritiva hoje que eu comecei, a dieta da proteína, da outra semana vai ser a do carboidrato. Vai ser aquilo que você consegue fazer sem ser tão restritivo, que te faça bem. Você imagina se você detestasse água e sua mãe fala assim, agora você precisa nadar. Assim, pô mãe, puta mãe, eu tenho que acordar para ir nadar, minha Nossa Senhora. Não gosta, não gosta. Verdade. Qual que é a tendência? Na primeira dificuldade você vai largar. Então assim, tem que te fazer bem. Agora, a influência do meio, obviamente, facilita tudo isso. Sim, sim. E isso é um papel do Estado, só que a gente entende que também não é fácil para o Estado tomar conta das famílias, né? Isso tem que partir um pouco da cultura de dentro de casa. Eu acho que cada vez mais essas informações precisam vir mais à tona. A gente não está falando que precisa ser todo mundo atleta. Nós estamos falando de 30 minutos por dia, que pode ser uma caminhada. Pode ser um momento de família, em que a família pega, se reúne e vai fazer uma caminhada. E você falando isso é muito importante, que você citou o negócio dos games aí, né, do jogo, e eu acho que hoje é o grande desafio para os pais. Sem dúvida. Porque as crianças estão muito realmente ali, né, e até você pega aí adolescentes, jovens, mas tente fazer uma caminhada, 30 minutos com seu filho, então, tente fazer alguma atividade, porque daí também não tem problema ele jogar, né. Eu acho que é tudo é saber dosar e equilibrar. Na sua época, não sei se você já fez isso, você já apertou campanha de casa e saiu correndo, né? Fiz isso, vai. Não precisa falar qual é a rua. Eu não vou falar qual é a rua aqui, porque vai entregar, né? Mas... Eu fiz isso com os meus 2 filhos, a pequena ainda não. Isso é adrenalina para eles. Demais. Eles nunca você não quer ficar atrás, né? Não. Porque se vê, tem que ver. Cara, esse tipo de adrenalina simples que a gente brinca, a gente não consegue viver mais. As crianças não têm oportunidade de viver isso. Fala real agora aí, pessoal, que se você vê uma campainha hoje, ainda dá vontade de... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quem nunca teve problema da bola cair na casa que tem roseira e ela furar a bola? É aquele desespero, e agora, e agora? A Dona Maria tá saindo. Não teve tem sempre o vizinho que fura a bola, não tem? Tem o vizinho que... Tem que ir lá e tem que pegar com cara de mais bonzinho e falar, pede você hoje, pede você hoje. Então, isso faz parte do crescimento. Eu não sei porque o pessoal pedia para eu pedir, irmão. Acho que a relação ficava mais tranquila, né? Entendeu? Assim, vai você, vai você, vai você. É o famoso vai você. As crianças não conseguem ter isso, cara. Não, não. Aí você vê hoje, do outro lado, você vê uma melhor idade que quando descobre esse ambiente esportivo, porque hoje a gente fala da saúde física, mental e social. Sim. Cara, é muito bacana quando você vai em as praias, por exemplo, tem muitas campanhas para isso. Verdade. Aqui você pega o litoral sul, litoral norte, principalmente o litoral sul, às 7 horas da manhã, você vê aquele grupo ali reunido, cara, para fazer caminhada, para fazer ginástica. Só que elas passam 1 hora fazendo ginástica e 2 horas contando história. Mas é isso que é o... Esse é o processo. Se você perguntar, eu tenho certeza que o que mais elas gostam não é nem a questão da atividade. É o pós. A atividade já está na vida dela, né? Mas o que ela tem do pós. E elas estão inseridas na tecnologia, porque elas estão lá todas fazendo o selfie delas, o stories e tudo mais. E o que é excelente, porque elas vão engajando cada vez mais gente. Concordo. O jovem de 60 anos de hoje é diferente do jovem de 60 anos de 20, 30 anos atrás. Sim. Então, e a tendência é que isso comece a melhorar. Agora nós estamos com um gap aí. Porque nós estamos... Essa galera de 50 que praticou esporte e sabe que isso faz bem, continua praticando esporte. Mas tem
e você tem essa fase intermediária Sim. aí que pegou. Eu fico imaginando essa galera de agora, que nasceu, sim, se sumiu o controle remoto, ninguém sabe o que faz com a televisão. Ninguém Verdade. sabe o que faz com a televisão. Verdade. Assim, nunca ninguém levantou para trocar um canal. Então, assim, essa galera já nasceu digitalizada. Isso quando não levantava e colocava o bombril na antena, né, Exatamente. pessoal? tinha Agora eu acho que eu fui muito antigo aí, mas deve ter gente antiga assistindo a gente também, né, Tem, pessoal? deve Por ter. favor, vai. Não tão antigo assim, mas deve ter. O primeiro controle remoto que foi feito é muito simples. Era o cabo de vassoura, né? Era o cabo de vassoura para É você verdade, cara. dar o tuco O sofá ia mais perto da TV, né? Não era isso que... Esse era o controle remoto. Agora, hoje, como é que você faz para tirar essas crianças? Sim. Então, assim, você precisa... O telefone não era sem fio também, né? Então você tinha que ir até o telefone, né? Você Então, tinha que ir tudo... isso é antropológico. como que abria o né? vidro do carro, irmão? Eu vou te dar um exemplo prático. Né? Se perguntar para 99% das pessoas, quando elas vão num shopping, onde é que elas param o carro? Ou onde elas tentam parar o carro? É o mais perto, né? Então, a gente está se movimentando cada vez mais. Cada vez menos. Sim. Mas tem um amigo que foi para a Suécia. E ele chegou atrasado num curso que ele foi fazer. E ali ele conta que... Cara, ele chegou atrasado e tinha vaga perto. Aí ele... rapaz, parou pertinho lá, né? No outro dia ele chegou mais cedo. Não tinha. Não, e aí... Também tinha. Ele começou a ver que o pessoal parava longe. Isso chamou muita atenção dele. Ele falou, por que vocês fazem isso? Ele falou, não, é porque a gente dá prioridade para quem chega Em cima da hora. em cima da hora, mas isso também nos faz fazer uma caminhada. Então, quando você fala da cultura, eu acho que é justamente isso, né? Realmente, se a gente pudesse parar na porta... A gente para dentro da loja, dentro da loja, né? O corpo humano, ele foi feito para ser econômico. Ele é extremamente inteligente. Então, ele sempre vai tentar consumir o mínimo de energia possível. Por isso que a gente tem que sempre ativar ele e despertar ele com alguma coisa nova. Quando a gente, no perfil de atleta, por exemplo, você tem aquele famoso platô, que você tem que usar alguma coisa para chamar a atenção dele e falar assim, não está tão confortável assim, tirar ele da zona de conforto. E no dia a dia acontece a mesma coisa. Você imagina que se a gente conseguir aumentar em 10% o nível de atividade, você aumenta pelo menos em 200, 300, 400 calorias de consumo por dia. Sim. Com questões simples, questão de você dar, em vez de você parar e subir, você para e dá 2 voltas no quarteirão. Que é uma das questões simples até de entender como é que você consegue incluir mais atividade no seu dia a dia. É uma atividade simples dessa. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um arquiteto urbanista... E tem muito a ver com produtividade, Exato. Isso ainda, não é? Nos Estados Unidos tem um arquiteto urbanista chamado Jeff Specs, que é um cara que é contratado só para fazer projeto pensando em como eu deixo aquela empresa mais ativa. Então, ele define onde é a vaga do carro, ele define onde vai ser a mesa do carro e onde fica, por exemplo, a impressora. O que ele faz com isso? Ele inclui pelo menos 2.000 passos a mais no dia da pessoa. Sensacional. Então, assim, é quase que involuntário. Sim. E o ser humano, ele é feito de rotina. Então, para ele, no primeiro dia ele vai reclamar, no segundo, depois aquilo vai virar automático. Sim. E, naturalmente, ele está começando a melhorar uma capacidade natural dele. O ser humano foi feito para se movimentar, é uma máquina. Claro. Né? Como qualquer máquina, quanto mais você usa dentro de um limite, mais capacitada ela está. Qual que é o problema do atleta? O atleta nunca foi feito para andar no limite. Ele foi feito para ultrapassar o limite. Então, assim, obviamente que isso sempre carece de um cuidado a mais, porque ele está sempre no limiar de fundir o motor. Então, ele precisa se adaptar melhor nessa realidade. E aí, quais projetos a mais, né? Você fez aí, além dessa época do hospital? Eu sei que tem um aí que você fez que... Tem o último agora, que acho que é o nosso mais recente aí. A África é uma coisa espetacular quando você vai falar e principalmente a gente falando de inclusão através do esporte. Quanto mais baixa a classe social, mais você vê a força do esporte. Quanto menos a infraestrutura, mais você vê a entrega dessa galera. A África especificamente entra quando na sua vida? Aí que você Começou em 2006, 2007. Certo. Na realidade, a primeira foi uma visita de diagnóstico de oportunidade de negócio para o Quênia. E na época não tinha Ruanda nesse diagnóstico, era só o Quênia. Então era para avaliar quais eram as oportunidades de cooperação bilateral entre Brasil e Quênia em diversas áreas. Uma das áreas era esporte. E aí, na reunião com a embaixadora... E o esporte sempre presente na sua vida, sempre. Né? Eu sempre explicava para eles, olha, independente se nós vamos falar sobre agricultura, pecuária, turismo, cara, não tem uma relação mais
mais emotiva, mais passional do que o esporte. Incrível. Primeiro que o Brasil tem tinha o maior embaixador do mundo, que era o Pelé, Sim. e tem a maior razão de embaixada, que é o futebol. Então, assim, você não sabe, a primeira questão em política internacional é cultura. Quando você não conhece a cultura do lado de lá, você precisa construir alguma ponte para que isso favoreça o diálogo. Sim. E como brasileiro, o futebol e Brasil são sinônimos. Você não sabe por onde começar, começa pelo esporte, começa pelo futebol. É verdade. E a coisa vai fluir naturalmente. Então eu sempre falo para eles, a melhor ferramenta, independente se vocês querem comprar ou vender açúcar, é através do esporte. E aí essa embaixadora, o Quênia, obviamente, primeiro que a primeira chegada na África é sempre um choque cultural para nós muito diferente. Mesmo que nas missões empresariais elas são mais organizadas, você não consegue entender muito da cultura local, mas mesmo assim o choque é muito diferente. Sim. E aí a embaixadora queria incluir Ruanda nessa missão. Porque a missão estava muito apertada, ela falou, não, eu não consigo explicar o que é Ruanda e você precisa pelo menos um dia e meio lá, você escolhe 3 áreas. Eu falei, pô, a embaixadora pediu, a gente vai. Esporte com certeza, agricultura e turismo. Ruanda, para quem não lembra, foi onde aconteceu o maior genocídio do mundo, né? Foi um massacre que morreu basicamente 10% da população, 1 milhão de habitantes. E isso foi em 94, eu estou falando de 2006, 2007, quando foi a primeira vez que a gente passou por lá. É um choque, porque a primeira coisa que eles fazem é te mostrar o que aconteceu. Então, cara, a gente foi visitar com o ministro do esporte, que foi quem levou a gente, no Memorial Genocide, onde tem 300 mil pessoas enterradas. Cara, você fala, pô, aquilo é uma energia, você fala assim, pô, precisava ir até lá, aí depois você fala assim, precisava para entender a capacidade de transformação. Na agricultura, o diagnóstico foi simples, não tinha uma relação muito, até porque uma terra de colina, era café e tudo mais. O turismo eles estavam iniciando, não tinham capacidade de receber grande fluxo, e obviamente, graças a Deus, saiu no esporte. E aí, como início do esporte, falei, pedi um projeto de futebol, né? Certeza. Sim. Aí ele falou, ó, pô, Brasil, país do futebol, a gente está muito feliz de ter vocês aqui, a gente poder falar diretamente com o Brasil, mas eu queria pedir um projeto de voleibol. Aí fui pedir logo para mim, um projeto de voleibol. Falei, deve estar me sacaneando, alguém soprou falou, no ouvido dele, alguém soprou no ouvido dele. Eu falei, olha, poxa, para mim seria fantástico, porque está muito mais próximo do nosso universo, aqui do meu universo, mas eu queria perguntar o porquê. Aí você vai entender a capacidade de esporte. Ele falou, primeiro porque o voleibol salvou minha vida. Nossa. Eu falei assim, como assim? No meio dos ataques, eu fui jogador de voleibol e eu era o capitão da equipe. Um dia, quando entraram na minha casa, que iam matar meus irmãos e meu pai, um dos caras me reconheceu. Ele falou, não, esse é o capitão do vôlei, pode deixar esse aí, passou. Ele falou assim, eu sempre disse que eu ia levar pro resto da minha vida essa experiência e como eu conseguia traduzir isso em alguma ação prática. Forte isso, hein? Ele falou, e você imagina que no meio de um genocídio, depois de um genocídio, a principal ferramenta, como é que eu trago para um ambiente social irmãos que pais mataram o outro, né? Verdade. Por uma questão de Tutsi e Hutus, né? Por uma questão de, você imagina que na identidade você tinha que colocar qual tribo você era. Então era um negócio absurdo. Só que nós estamos falando de 94. Sim. Enquanto acontecia uma Copa do Mundo, tinha 1 milhão de pessoas sendo devastadas. E o mundo não sabia literalmente disso. E aí ele falou, olha, a gente precisava e entendia que o esporte era a melhor ferramenta a gente começar uma reconstrução social no país. Sim. Só que a gente queria um esporte, preferencialmente que não fosse de contato, que tivesse a possibilidade de ser compartilhado entre homem e mulher e que gerasse uma experiência de grupo em que o grupo venceria, não uma unidade venceria. Aí ele falou, e o voleibol era... A hora que ele falou isso, obviamente você sabe que eu chorei, é óbvio que eu chorei. Imagino. E aí a gente foi... Uma história dessa? Pô, e aí aí eu falei, cara, só podia ser o voleibol mesmo. E aí quando a gente foi visitar fora da capital, Kigali, cara, era um negócio espetacular, que você ia em umas pequenas regiões, obviamente infraestrutura zero, sim, mas assim, com um pedacinho de pau, com uma cordinha, alguma coisa parecida com bola e a molecada se divertindo. Aquilo para mim... E aí, obviamente, de 2009 para 2010 eu morei lá quase 1 ano. E eu digo que acho que foi o melhor, sem dúvida, foi o melhor lugar que eu já morei como experiência.
É um negócio assim, até comentei, recebi um e-mail fazem umas 2 semanas de um dos jogadores, que agora é um executivo lá, e ele fala até hoje, e ele declara para todo mundo que pô, ele tem que me agradecer pro resto da vida, porque ele não saberia o que ele seria se não fosse a oportunidade do esporte. Porque o esporte deu a oportunidade, pelo menos, dele dar uma vida melhor, e depois dele conseguir estudar. Dele se adequar e estudar pelo que ele quisesse. Hoje trabalha com tecnologia, é um menino super bem formado, super bem articulado. Lembro dele até hoje, porque ele parecia uma varetinha quando chegou. O pessoal achava estranho. Assim, como é que esse menino vai jogar vôlei? Eu falei assim, deixa com a gente que ele vai jogar. Depois de um ano, o menino estava completamente diferente. Depois de um ano, a gente lembra que dos 14 atletas, 8 já estavam jogando fora do país, já estavam vivendo uma outra experiência. E aí você não está mudando a vida dele. Primeiro que você está criando um processo aspiracional. Sim. E segundo, você muda todo o entorno. Você começa a mudar todo o entorno. Então, isso para nós é... Você muda a comunidade, você né? muda a comunidade, você muda a comunidade inteira. E começa a mostrar de maneira prática, porque é difícil, para quem viveu o esporte, é fácil interpretar essas mudanças. Para quem não viveu, fala, não, isso é jogar bola na rua. Sim. Não é, pode ser jogar bola na rua. Quando está jogando bola na rua 10 crianças, é completamente diferente. Deixa as crianças que elas conseguem se... Elas se orientam, elas se entendem, elas se entendem. Com outra cultura, outra cor, tanto faz, elas se entendem. E eu acho que o legal de tudo isso é que daí uma vai falando para a outra, né? Sem sombra de dúvida. Então, você sabe que está tendo esse projeto lá e aí isso começa a realmente transformar uma comunidade, né? E você vê lá, é o que a gente sempre fala, todo mundo acha que esporte precisa de muito investimento. O esporte precisa de investimento em gente primeiro. E lá isso deixa muito claro para a gente nos projetos que a gente desenvolve. Sim. A primeira coisa que você precisa é conhecimento, não é infraestrutura. Com bom conhecimento, o bom professor com uma bola, ele dá treino para 20 moleques. Então assim, e lá é isso que falta. Sobra iniciativa, agora falta um pouco de organização para isso. Quando você cria um pouco de organização para isso, cara, é um negócio extraordinário. Eles têm muito para ensinar. A gente sempre fala que lá você nunca vai doar par de tênis, é pé de tênis. Porque quando você chega aí, eu normalmente quando viajo para lá, o pessoal sabe, aí me dá tudo que tem, vai na mala, eu levo. Dificilmente uma criança vai ver uma com um par de tênis e ela sem nenhum tênis. Ele vai tirar um pé e vai dar para outra criança. Sério? Isso é normal. A coisa mais normal do mundo é você viver essa realidade lá. Aí eu já teve... Uma das vezes, bom, eu volto sempre sem tênis, né? Meus tênis que vão já ficam por lá. Tava um treino da seleção sub-17. Aí tinha uma menina, uma grandona, um colégiozinho, um espaço de treino super... Chama espaço de treino para não falar outra coisa, né? Espaço aberto. E aí chega uma menina, todo mundo de tênis, ruim, óbvio, mas de tênis. Aí essa grandona lá, sem descalço. E treinando no chão duro, concretão, descalço. Falei, putz, e aquilo, falei, como é que é difícil abordar isso, você precisa com muito cuidado. Claro. Eu sempre brinco para todo mundo, se você quiser chorar lá, chora no chuveiro, não chora na frente de ninguém, porque para eles estão vivendo uma vida normal. Sim. A referência deles é aquilo ali. E aí no final, eu ofereci a primeira vez para ela, ela falou assim, não coach, não precisa. Eu falei, não, esse tênis está me incomodando, pode ficar com você. Cara, foi um dos dias que eu cheguei em casa, eu cheguei no hotel, cara, eu chorava e falava assim, putz, não é possível, né? Não é possível. Agora, para ela, sem o tênis, ela continuaria feliz do mesmo jeito. Qual que é a questão? A referência, cara. Eles vivem uma referência daquele momento. Sim. O ser humano hoje está muito voltado para a referência alheia. Aí você cria um grande problema aspiracional. Então, a criança, a gente brinca que, às vezes, a pessoa quer ter mais dinheiro para ficar mais isolado. Em alguns lugares, eles querem ter mais dinheiro para ficar mais junto. Sim. Para ficar mais junto. No Quênia, por exemplo, é super legal, tem os corredores e eles acham... São muito famosos, né? São muito famosos, eles acham estranho porque eles gostam de jantar e almoçar todo mundo junto. E todo mundo, as portas não estão fechadas nunca, as portas estão sempre abertas. Uhum. E é comum você estar comendo e de repente entrar mais 2, 3, 4. Eles já se preparam para isso. Então ele fala, aqui a gente não vai passar fome. A gente tem a nossa pequena fazendinha, todo mundo vai se ajudar. Quando você pega os grandes centros urbanos, isso é difícil, né? Sim. A gente entende que na área do esporte, você é um produto. Você precisa competir, você precisa ganhar. Sim, sim. Mas é um momento específico, né?
Exato, é naquele momento. É Depois... naquele momento. Fora disso, não tem como você fazer isso. Então, para nós, não tem como. Se o Brasil entendesse que a capacidade que o Brasil tem, ou deve ter, de usar o esporte como matéria-prima, nós temos 220 milhões de habitantes. Eu sempre falei isso. Não é possível. E sempre acreditei nisso. Né? Não é Esse possível. país tem um potencial gigante para isso. Gigante. Agora tem que começar lá atrás. Sim. Todo mundo acha que a gente precisa de grandes técnicos, nós precisamos de grandes professores. O primeiro grande ídolo da criança é o professor. Eu sempre falei do meu primeiro educador físico. Eu lembro do primeiro dia que você me falou. Porque esse cara marcou minha vida. Eu era dispensado de fazer educação física e ele falou, não, vai fazer. Então eu concordo plenamente, é o educador ali. E hoje eu dou palestras para curso de educação física e eu falo muito isso. Cara, a importância... Se você tiver essa noção que o seu propósito é esse aqui, e é claro que você pode ser um grande treinador depois, quer ir para o futebol, quer ir para o vôlei, pode ir. Mas, cara, na escola ali... Porque não adianta, se você não trabalhar ali, você não vai formar esse atleta. Não... O sonho de qualquer técnico de alto nível é ter um grupo de formação bom. Porque chega pronto. Verdade. Ele vai gerenciar a gente, né? As grandes equipes que você pega do futebol, não são grandes técnicos, são grandes gerenciadores de pessoas. Porque o que ele tem tecnicamente para estar formado, está lá. O que ele fala assim, pô, esse ponta direita com esse ponta esquerda, se eu deixar sozinho, um vai dar cabeçada no outro. Aí ele vai lá e contemporiza. Tem muito mais de relação humana do que técnica. Porque técnica já foi formado. A questão dele agora é tática. Como é que eu boto esses técnicos de forma tática para jogar? Isso em qualquer esporte. Agora, se a gente imagina que isso começa lá na basezinha, lá nas crianças mesmo, lá no maternalzinho, no jardinzinho, começa a colocar movimento, começa a colocar percepção, reflexo. É uma mistura de saúde pública, é uma questão de responsabilidade social, fora que essa inclusão, criança vai crescer, cidadania, se movimentando, ela sempre vai querer fazer algo. Sim. E a gente tira todos esses dados que a gente falou aí, né? Você vai realmente diminuindo isso e ajudando a saúde pública mesmo, né? A gente ajuda todo mundo, é isso que a gente está... A gente não está ajudando só aquela criança. Essa é a capacidade do esporte, eu falo. Total, total. E assim, o esporte, ele é muito mal visto ainda, cara. Ele é muito não profissionalizado, porque... E até certo ponto ele é um pouco delicado, porque quando você fala de esporte, quando você fala em clube de futebol, você fala de paixão. Aí quando você fala de paixão, é sempre um problema você desenvolver qualquer tipo de lógica para isso. Qual é a capacidade de mobilização dos clubes de futebol no Brasil? Você imagina se todo clube de futebol tivesse dentro do escopo dele, falasse assim, nós vamos ter que criar um programa de inclusão e responsabilidade social. Exato. Para eu ter uma equipe de alto rendimento em qualquer um dos esportes, eu tenho que ter um programa desse para fazer inclusão. Você imagina a capacidade de geração de boas pessoas que a gente teria. Não estamos preocupados, é um processo de funil no esporte. É um funil, vai chegar a passar na... Isso. Cara, a boca é estreita. Mas o que você fez aqui, ó... Está pronto. Já está pronto. Já está pronto, e está entregue para a sociedade. Isso. A sociedade é o maior beneficiário de todo esse processo. Agora, é um pouco de política pública, é um pouco de iniciativa privada, é um pouco de terceiro setor, mas as pessoas precisam ver, elas precisam sentir isso. Por isso que você precisa estar mais... Deixa só de nadar agora, vai nadar, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, vai jogar tênis, nós vamos dar um jeito de fazer tudo. As crianças precisam ter essa percepção, ter essa oportunidade de sentir isso. E agora, nesse momento, a gente precisa ir mais além. A gente precisa trazer todas as faixas etárias dentro do mesmo cenário. A gente precisa mostrar que o jovem de 70 anos, ele precisa fazer atividade, que para ele aquilo é a melhor coisa que ele pode fazer para ele. Sim. Aquela criança de 4, 5 anos, ele precisa entender que para ele é bom, só que ele não tem capacidade de entender sozinho. Ele precisa do pai e da mãe dele como referência ali. É óbvio que salgadinho é gostoso. E isso é o que a gente entende de inclusão também, né? Exato. O pessoal tá muito em alta, tem o beach tênis, né? Sim. Mas eu até brinco com o pessoal que, cara, esse jogo ele é muito inclusivo, no sentido de você pega o avô que pode jogar com o neto, e não tem assim a questão da habilidade, se você é bom ou não, né? A verdade é que você está ali se movimentando e fora que a areia realmente algo que vai te ajudar, impacto e tudo mais, né? Achei muito legal o movimento do beach tennis, porque é muito difícil quando você não tem esporte. Sim. Quando a gente fala dividindo ali, fazer atividade física, fazer exercício, tem gente que gosta.
gosta do modelo academia, de estar presente e tudo mais. Agora tem gente que precisa da adrenalina. Então aí você precisa do esporte. Verdade, é. Aí quando você tem um esporte, você consegue fazer com que a pessoa entenda assim, pô, para eu melhorar esse esporte, eu tenho que fazer um treino diferente aqui do lado. Então você consegue criar os gatilhos para com que a pessoa fique mais assídua e se prepare melhor. E o beach tennis trouxe muito isso. Primeiro que ele é super inclusivo, porque quem determina a intensidade é quem está jogando. É quem está jogando, Você pode colocar 70 com 70, 70 com 50, 70 com 40, Sim. depende muito do nível de cada um. Você tem a areia, que aí assim, a questão de impacto é muito reduzido, você tem uma melhora cardiopulmonar importante, porque você está trabalhando na areia, então você já tem um incremento calórico bacana, e você tem um esporte. Então assim, as pessoas se preparam para aquilo. Então ela compra a raquete dela, compra a roupa dela, mentalmente ela se prepara, porque agora ela está indo jogar beach tênis. Verdade. E agora tem torneios para tudo quanto é lugar. agora E é super importante para as pessoas se sentirem. Sim, sim. Até porque cria um senso de sociedade. Você vai criando grupos, né? Comunidade ali você cria, né? Então, E acaba tendo uma coisa que para nós no esporte é fundamental, que é a resenha. Então eles têm entender assim, puta, como é que é a resenha? sim. E eu brincava que você vai analisando na década, umas 2 décadas atrás, foi o futebol, né? Foi o futebol society e tudo mais. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, que faz mais mal do que bem, né? O cara jogar uma vez por semana, ele se quebra inteiro e passa o resto da semana se organizando. Mas era a resenha que a galera queria. O cara via lá para tomar aquela cerveja. Então aquele ambiente social fazia uma diferença enorme. E a mulher não tinha muito disso. O beach tênis Trouxe isso para a mulher. Então você vai ver, a grande maioria dessas quadras, a galera tá lá jogando, mas no final tá todo mundo ali fazendo um grande movimento social com esporte. E depois eles se unem, começam a marcar encontros, e vamos jogar aqui, vamos jogar lá. E realmente eu acho que essa é a capacidade, a gente vai repetir aqui, mas que o esporte tem de transformar mesmo. Inclusão. Né? Então, quando você falou é justamente isso, porque daí a pessoa começa, pô, eu preciso me preparar melhor fisicamente. O que eu vou fazer? Então, isso agrega valor, né, para que ela cuide mais, né? Todo mundo. Quando você estava falando, eu gosto muito de desafios. Sim. Porque o esporte me proporcionava isso, o treinamento diário de sair da zona de conforto me proporcionava isso. Então, hoje mesmo não sendo competitivo mais a atividade que eu faço, se o cara chegar para mim, pô, vamos tirar uma nós dois aqui? Vamos, cara, na hora. é o que eu gosto, é o que... E eu tenho que me controlar para não... Para não passar do ponto. Exato. Mas é importante. Essa, eu acho que isso que essa o esporte adrenalina, vai nos... sem exatamente. Sem dúvida, sem isso dúvida. nos faz bem. Não, demais, demais. E ali é um ambiente em que todo mundo está nivelado. Vou te desafiar no vôlei, então. Vamos, eu estou sentindo que o Fica negócio vai aí, ficar registrado apertado. Está registrado Serginho, aqui. líbero, aqui, ó. Não, tem que cara. pedir ajuda pros bons aí, né? Me ajuda aí, Serginho, vai, não, pô. O Serginho vem fácil, o Serginho Vem, vem né? fácil, o Serginho vem fácil. Ele gosta de uma confusão dessa. E a gente precisa trazer histórias como a do Serginho, por exemplo. Sim. Então, assim, qual que é o papel do Serginho? Foi o maior livro de todos os tempos. Dizer que é possível. O Serginho é um cara que ficava dormindo debaixo da arquibancada porque não tinha dinheiro para ir Já encontrei voltar. o Serginho, sabe onde? Muito? No samba. No Corinthians, rapaz. Lá torcendo pro Corinthians. Corinthians. Corintiano pesado. Corintiano pesado. Corintiano pesado. Essas histórias a gente precisa levar muito adiante. Esse menino que saiu e que também, às vezes, ele deixou de praticar esporte no final, mas no final ele se encontrou do ponto de vista profissional. Exato. Todo mundo encontra assim. Você citou mesmo aí que o vôlei, mas hoje ele é um executivo, exatamente. Né? Então, e ele carrega tudo aquilo. O esporte deve ter ensinado ele para que dúvida. ele... o que eu falo é isso, vai ser um profissional de excelência. Aí nós vamos falar de esporte, por exemplo. O esporte, primeiro que o esporte, enquanto negócio, é bilionário. E o esporte é um ambiente de negócio que já nasce globalizado. Sim. Você, como sabe, você não, quando começou a competir, você não falou assim, eu quero ser o campeão de Camanducaia. Aê, Camanducaia! Você quer ser o campeão do mundo. Então, assim, não tem como você não começar já globalizado. Sim. O potencial econômico do esporte é gigantesco. Só que quando a gente fala esporte, a gente fica muito ainda com a ideia restritiva do atleta. Exato. Uma equipe profissional de qualquer modalidade, ela tem em média 10 profissionais dentro do staff. Então, esse cara que está lá no esporte, no dia a dia, no final, ele pode não ser o atleta, mas ele pode ser o preparador, o fisioterapeuta, o nutricionista. Pô, na seleção de natação, tinha muitos fisioterapeutas lá que fizeram esporte,
pô, não vai dar, mas vou estudar e vou me preparar para estar aqui. E você imagina, ele vai E ter... era uma realização, é muito legal, que era uma Sim. realização pro cara estar lá naquela grande competição, uma Paralimpíada, entendeu? Não, para ele, ele é um Você atleta via, olímpico. Isso, olha que legal. É. Você via no olhar dele, cara, e quando a gente conquistava a medalha, pô, cara, deixa eu tirar uma foto, o cara pegava aquela medalha, ele se emocionava. Sim, Ele, porque para ele conquistou a medalha também. Ele- E ele vai ter a capacidade de trazer isso com uma outra experiência. sim, Uma experiência de lá de dentro. A gente brinca que tem muito comentarista de esporte que nunca entrou num campo, numa quadra. É diferente essa sensação. sem Eu dúvida. lembro, o nosso preparador físico que eu levei para Ruanda era um chassi de grilo, assim, não assustava ninguém. E você olhava assim, só que era um menino extremamente técnico. Só que ele não falava inglês. Eu falei para ele assim, ó, tem essa oportunidade, basicamente eu levei a equipe de São Caetano. Eu falei, você fala inglês? Ele falou assim, não, mas aprendo bem rápido. Sensacional. Eu vou falar o que para ele? Em Pra 3 dentro, meses, né? em 3 meses, esse menino estava falando inglês porque ele dava treino de manhã e de noite, de tarde e de noite ele estudava. Sim. E de noite ele estudava. Hoje ele foi o técnico, ele é o preparador físico do vôlei de praia, da seleção permanente, e foi campeão com o Alisson e com o Bruno, aqui Olha no aí. Rio. Só que assim, ele falou assim, cara, eu tinha que, para ele ser inclusivo, porque assim, eu nunca fui do esporte. Infelizmente, eu não tenho talento, meu talento é ler livro. Assim, eu não tenho Sim. talento para jogar. Então eu tinha que me superar, porque eu tinha que vencer essa barreira, porque era muito mais lógico um preparador físico que foi ex-atleta, que está muito mais próximo daquele cenário, do que eu que não fui ex-atleta Sim. e que tem essa cara que você está vendo que não serve para atleta nenhum. Então isso é inclusão. Então esse cara hoje, ele é a resposta prática que não é, o esporte não é só para atleta de alto rendimento. Exato. É uma cadeia inteira que é beneficiada. Sim. A sociedade é beneficiada, né? Como Isso um é. todo, Como um todo. como geral. É. Meu irmão, a gente tem um quadro aqui Tá? que eu pedi umas fotos para você. Eita, E aí nós vamos aqui, é de primeiro. O nome do programa é de primeira. de primeira. Então, assim, a gente que é bom de bola, você imagina Sim. como eu jogo bola, né? Eu acho que Sim, você é um bom- também, né? É. Sou Aí eu um- me vi, aí eu vou te contar mais uma coisa. Você sabe qual que era o nosso passatempo quando a gente estava lá em Ruanda? É. Jogar futebol num time de lá. É, eu acho que eu posso ser o técnico, então, se um dia eu for lá com você. Porque o futebol não é. Já era craque sem pegar na bola, porque era brasileiro. Aí brasileiro é jogando. legal, né? Que o pessoal acha que a gente é bom de É, bola, né? Acho não, que o brasileiro joga E bem. o barranco O cheio. problema é quando ele vê Não, mas eu ficava o cara lá. jogando. E outra, né? O apito era quase nosso. Então o centroavante quase nunca impedido. Isso, boa. Não, se fosse mesma linha, não parava. Mesma linha não para. Me deixa aqui tranquilo que eu vou meter pro gol. Pô. E aí é o seguinte, primeiro, nós vamos mostrar a foto e você vai falar e contar aí Tá bom. por que você mandou essa foto aí. Putz, Vamos lá, essa daí. essa daí foi faz uns 2 anos. Foi a visita numa escolinha lá em Camarões. A gente lançou um programa em Camarões que chama Pan-African Movement, Sports and Education for Everybody and Anywhere, na maior escola, e essa era a menor escolinha. Cara, é difícil explicar o que quer dizer isso, cara. Só vivendo, né? Só vivendo. Então, assim, você já é o meu convidado de honra, que Então tá registrado tá aqui. registrado, Ó. porque não dá para explicar o que é isso, cara. Você chegar numa salinha de aula dessa, na maior simplicidade do mundo, não tem luz, mas assim, todas as crianças felizes. Todas felizes. A hora que você pergunta, pede uma interação, não é uma. Porque aqui você entrar numa sala de aula e pedir para alguém levantar a mão, ali é o seguinte, é uma briga. E eu perguntei para elas, o que você... Foi bem falando disso. O que vocês acham que o esporte tem de bom? Cara, a criançada levantando a mão, saúde, alegria, assim, tá pronto, cara. E não é infraestrutura, ao contrário, a mais baixa infraestrutura. Isso é fenomenal. Mais uma, hein? Ô, Esse- louco, aí tá de peso aí, né? Esse menino fazia gol, hein, mano? Não mais do que eu. Acho que só se for no No videogame, claro. Cara, o Eto'o é uma figura que tá todo mundo apostando muito no continente africano inteiro, né? Sim, isso aí é verdade. A gente ele é o embaixador da Unesco, a gente Foi teve falado muito na Copa do Mundo Exato, até agora, exato. que algumas imagens dele tava lá, né? Ele assumiu a Federação Camaronesa de Sim. Futebol e com certeza ele é a liderança africana e ele é um cara que entende bem o que é não ter nada e depois conseguir ter tudo. E diferente da grande maioria, voltou. São as duas principais figuras de Camarões, ele e o Roger Milá. Ele trouxe o Roger Milá como embaixador da federação e a gente está em off aqui tentando desenhar
Aí, inclusive, ele pediu para a gente desenhar um amistoso Brasil e Camarões aqui e lá. Então, em 2024 ou 2025, a gente deve fazer Legal, um amistoso desse, já para falar do programa que a gente quer fazer lá. Bacana. Você imagina o que vai acontecer com o país inteiro quando você comove o país Sem através dúvida, do né? futebol. Então, esse cara, para mim, é uma referência. Essa, vai. Essa daí, Agora eu pra quero mim, ver você falar dessa daí, vai. essa daí nada mais é do que, cara, isso é inclusão. Isso é inclusão. É legal falar dos personagens ali, né? Exato. Você imagina ali, a gente tem... Tem dois ali mais ou menos, mas o resto é bom, né? Tem um cara que falou que nadava, só de boia. Um cara que usava boia. Você imagina numa mesa, no mesmo palco, sem diferença nenhuma, você ter uma mestre de cerimônia refugiada de Guiné-Bissau, você ter um refugiado do Afeganistão, você ter um menino que saiu de Camarões, depois foi para a África do Sul, depois chegou no Brasil, você tem um nadador paralímpico, e o quanto isso é enriquecedor, todo mundo falando do mesmo tema. E ninguém vitimizando nada. Verdade. Que essa é uma grande coisa que é difícil falar sobre isso hoje. É uma experiência incrível ali. É uma experiência incrível, em que ninguém precisou apresentar quem é Tudo bem preto, que quem é eu deficiente. posso falar que eu chorei lá nas histórias, mas... Cara, e aí mas é uma percepção. Eu lembro, eu sempre falo que eu nunca vi o Daniel chorar tanto como chorou aquele dia. E olha que ele é chorão, e eu também. Ele me fez chorar e depois aí o nosso amigo Nash fez ele chorar. Exatamente naquele dia 15 de agosto, estava fazendo um ano que o Talibã tinha tomado o poder lá no Afeganistão. Sim. E a gente escutar do Nash aquele depoimento dele é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Por mais que a gente tenha dificuldade do ponto de vista econômico, desigualdade social e tudo mais, cara, você imaginar alguém, ou um exército paralelo entrar na sua casa e falar, agora essa casa é minha, cara, bater na sua mulher, tomar o que teoricamente você demorou a vida para construir, a gente não consegue nem ter a percepção do que significa isso, né? E você vê ali ele feliz, né? Os filhos aqui, o filho mais velho de 7 anos, cara, um menino de 7 anos para 8 anos que fala 4 idiomas. Esse menino em 3 meses está falando português. Então, assim, imagina a capacidade de construção desse menino. Sim. Né? Esse menino vai ser o que ele quiser na vida. Ele tem capacidade de ser o que ele quiser na vida. Em nenhum momento, eu sempre lembro do Nash que em nenhum momento ele veio falar comigo em tom de vítima. É sempre em tom assim, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade. Aproveitar as oportunidades. Exatamente. Então, assim, em nenhum momento ele veio falar em tom assim, pô, tô mal, nunca. Eu vi, né? Eu vi, a gente se mobilizou e isso para nós é fundamental, é gerar oportunidade, Sim. que é uma outra questão que a gente tenta falar bastante, você sabe disso, a diferença do assistencial e do social, cara. Isso Permitir acesso social, né? Então... Mas o mercado ele não consegue entender ainda, não está preparado para entender, né? Quando a gente fala, se a gente parar para qualquer executivo, empresa ou empresário e falar assim, vamos fazer um programa social, na cabeça dele ele está fazendo uma doação. É, verdade. As pessoas estão precisando de oportunidade, cara. É um pouco diferente disso. Sim. É oportunidade. Como é que eu faço para trazer mais gente para a cadeia produtiva? Assim, a lógica da escala, ela é um massacre, né? Dependendo de como você... Sim. Todo mundo quer saber como é que eu produzo mais barato, num lugar só, para ser mais eficiente, com mais tecnologia e menos gente. Cara, é difícil. Nós estamos num país de 8 bilhões, num mundo de 8 bilhões de pessoas, 3 bilhões vivem em segurança alimentar. Assim, não dá para imaginar que isso fique melhor se a gente não ajustar essa desigualdade. Isso. Nós não estamos falando que as pessoas precisam ser milionárias, nós estamos falando que é fome. Assim, não dá para a gente julgar absolutamente em nenhum momento. Julgamento nunca é de bom tom. Sim. E julgar alguém com fome, não dá para imaginar. Você não passou fome. A gente não tem ideia. A gente não sabe o que é. Não. Como é julgado em uma guerra, entendeu? Isso. Não dá para julgar. A gente não tem ideia. Então, assim, como é que a gente faz? Dani, Acho que o esporte é um bom pontapé para isso. Sem sombra de dúvida. No Brasil, 63 milhões de pessoas vivem com R$500. Uma família com R$500. Só para você ter ideia, esse é o tamanho da Itália. Então a gente está todo mundo falando em tantos investimentos, imagina se a gente dobra isso. Só que a gente não vai conseguir dobrar se a base ali não conseguir ter um pouco mais de acesso. Sim. Como é que você consegue fazer isso de maneira mais rápida? Com o esporte. Ah, mas o esporte gera negócio? Muito. Muito. O primeiro negócio é ser política pública. É ter menos gente doente, ter mais gente educada, diminuir a violência, problema de droga,
Cara, só aí já era o bastante para você falar, está resolvido. Vamos investir nisso, né? É investimento, né? Sim. Esporte é investimento. Essa é a dificuldade de você trazer ela de Não é gasto. só saúde, né? Não. Tem muito esporte, é saúde também, mas é investimento. Esporte é saúde, esporte é educação, esporte é cultura, é responsabilidade social, Sim. é inclusão, é cidadania, é respeito. Então, assim, todos aqueles... A gente fala dos 17 gols das ODS da Unesco. Se você parar para pensar, a hora que você coloca o esporte no eixo central... Faz sentido. Faz sentido. Né? Faz sentido para tudo aquilo que você está falando. Exatamente. Quanto antes, agora, a política pública tem que ajudar. A primeira coisa, assim, não tem como o profissional não ser respeitado. Imagine a importância que esse cara tem hoje na sociedade. Sim. A gente não parou para analisar a importância do ambiente esporte na sociedade. Se eu diminuir em 10% dos principais males voltados à saúde, violência e violência doméstica, Quantas vidas já mudaram? quantas vidas a gente já mudaria? Mudaria o país, né? Exato. Mudaria o país, com investimentos muito simples, muito mais culturais do que de infraestrutura. Exato. Esse professor, ele precisa muito mais de reconhecimento do que uma quadra maravilhosa para treinar. Como a gente vê na África, por exemplo, é um barato, porque os professores são super bem vistos. Você vê as crianças assim, e não é porque são bem remunerados, é reconhecimento. Sim. É reconhecimento. Então, assim, os professores, as professoras, são os primeiros heróis. É aquilo que a criança quer ser igual à professora. A criança, ela quer ter a roupa da professora, quer andar igual ao professor. Então, é nada mais simples. Mas hoje até isso, eu vou nas escolas falar com as crianças, quem tem sonho? Primeiro que aí já pouquíssimos têm, que eu acho um absurdo isso. E o sonho, às vezes, é comprar um tênis. E aí é isso. E aí, mas de profissão, pouquíssimos querem ser professores. Eu lembro na minha época, é duro quando fala minha época, parece que a gente é velho, né? Mas na minha época, tinha muitos que queriam ser professores. Sim, cara, Porque magistério, a eu não sei nem se existe. eu não sei também agora. Eu não sei nem se existe mais. Como é que faz para ser professora de escola? E tenho colegas que estudaram comigo que hoje são professores. Então, assim, é muito legal ver isso, né? Se Mas você não tiver professor, você não vai ter médico, não vai ter Exato. advogado. Claro. Sempre, você conhece bem que você estava em Tóquio, Sim. obviamente, a cultura do Japão com relação ao professor. Assim, o professor é referenciado, né? Sem dúvida. Assim, por uma questão muito simples. Se não tiver o professor, eu não tenho Não tem nada. Eu não tenho nada do resto da sociedade. Todo esse arcabouço não vai servir para Sim. nada. Não vai servir para nada. Bom, a gente tinha assunto aqui para ficar umas 5 horas e a gente é Sim. bom nisso, a gente faria. Então, vou deixar um pouquinho porque você vai voltar aqui. Perfeito. Ele falou que vai me levar para a África. Então, vamos fazer o seguinte, quando eu for para a África, a gente volta para contar Fechado. essa experiência e fala mais um pouco. Fechado. Né? E Mas aí- foi uma alegria ter você aqui. Obrigado. É sempre muito bom saber que tem pessoas aí que pensam da mesma maneira e o quanto o esporte... E olha quantos dados vocês tiveram aqui, quantas histórias, né? E tem muito mais ainda. Mas fica para uma próxima, porque eu gosto de criar essa expectativa também. Eu quero que ele volte. Comente aí então, para ele voltar com a gente. Bora. Já fica o convite também. E traga esses amigos que você citou aí, pô. São nomes bons pro programa, hein? Vamos falar não. A gente precisa criar uma corrente Ó, do bem. Vampeta, mas Vampeta é resenha demais, né? Rapaz, o problema do Vampeta é que ele conta tudo, não esconde nada. Então. Esse é o problema do Vampeta. Você sabe que tem até uma historinha do Vampeta. A gente tem uma cerveja, ele lançou uma cerveja junto, né? Sei. A única certeza que ia dar certo, se desse tudo errado, ele tomava Ele o estoque inteiro. Ele já falava Sensacional. desde o início, né? Que não ia dar, não tem como dar errado. O Vampeta é uma figura extraordinária, que pouca gente sabe, mas ele é um cara que sozinho apoia muita gente, sem Legal. precisar falar nada. Bacana. Sem precisar falar Isso é nada. importante. Sem precisar fazer nenhum alarde. Mas obrigado, viu? Eu que Uma alegria. agradeço. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo episódio.